extraordinária. Mas também às vezes dirigimos palavras não tão agradáveis. Se nós dissermos porque estamos incomodados, essas palavras podem não ser boas. Mas se nós as dissermos por sentirmos que elas saem de nós com caridade e com verdade, e que não vêm apenas por nós, mas vêm por tudo aquilo que aprendemos de bom na vida e que sentimos que é o mais ajustado, então essas palavras devem ser ditas. Aliás, ao longo da história do povo de Deus, Ele escolhe muitas mulheres e homens para viverem esse ministério de palavra, anunciarem ou denunciarem, no sentido de levar à transformação dos corações, à conversão, a levar que aqueles que estão longe de Deus, ou de um caminho reto, ou da vida, regressem a Deus ou à vida, ou um caminho que seja benéfico, não apenas para si próprio, mas para todos. Deus coloca-se na nossa vida e na nossa história para sermos uma fonte de palavra e de testemunho vivo desse amor misericordioso e cheio de caridade que faz reconstruir, mesmo nos terrenos mais delicados e difíceis, uma esperança nova, um acontecimento novo. Por isso, a palavra que o Senhor nos dá, se sentirmos que alguém está num caminho errado ou tomou uma opção que o levará à perdição, e acontece, e naturalmente os mais novos já ouviram muito isso, os pais, têm cuidado com aqueles que se aproximam de ti, cuidado para não fumares, cuidado com alguém que te oferece alguma coisa. Mas nós às vezes já queremos ser grandes e essas palavras já nos custam ouvir. No entanto, eles dizem porque vos amam, porque vos querem muito bem. Mas também é verdade que em alguns momentos, algumas palavras que vocês lhes respondem ou dizem, também os ajudam a recordar porque é que eles são pai e mãe. É possível que já tenham, imagina que os pais estão numa confusão e vocês tenham dito, já chega, não é? Basta. E as crianças às vezes, ou os jovens, têm essa particularidade. Acompanhei vários jovens e tive meus ex-alunos e algumas situações em que eles eram o ponto de equilíbrio da casa, o que é errado, não é? Porque as crianças têm de ser os que são protegidos e têm que, da parte dos pais, sentirem essa confiança de um terreno de paz, em que se possam crescer com harmonia e com a segurança de um amor. E não o papel invertido. Mas também é verdade, por um lado, infelizmente, por outro, felizmente, porque elas têm essa sabedoria que o Espírito Santo lhes deu de dizerem palavras também elas sábias por vezes e que despertam os pais ou até mesmo os adultos. Então, se eu sinto que há alguém que está nesse caminho de perdição, eu não devo me demitir de dizer o que eu acho, mas não dizer de qualquer maneira. Dizer sempre com a caridade à minha frente e no centro das minhas palavras. E isto significa, as palavras que eu digo não são julgadoras, mas são orientadoras. E por vezes nós dizemos muito as palavras com um sentido de julgamento, de crítica. E se eu disser
as palavras com esse sentido de caridade que me leva a proteger o outro e a não sentir que o outro se sinta mal por essas palavras que eu digo, então é possível que essa pessoa ouça melhor essas palavras. Se eu digo alguma coisa com irritação, o outro não me vai ouvir. Se eu digo alguma coisa com autoridade, é possível que o outro me ouça. Infelizmente, quando chamamos a atenção uns aos outros, quase sempre quem chama a atenção está muito agitado, ou irritado, ou desiludido. E por isso não se faz ouvir. Quando num casal, quando entre amigos, entre colegas de trabalho, no ambiente de trabalho ou no ambiente de escola, professores, alunos, em qualquer lugar em que há mais de dois, ou dois ou mais de dois, e depois já vou-vos dizer porque é que eu digo isto. Se eu estou agitado por dentro e se estou nessa ausente dessa caridade e desse amor ao próximo, como a própria palavra do Senhor me diz, isso faz-me sentir perdida ou perdido. E por isso o que sai de mim pela palavra, pela verbalização, não é escutado e machuca o outro. Porque o outro sente-se julgado, sente a minha tentativa de autoridade, de imposição ou de autoritarismo. Se eu digo as coisas com autoridade, então digo com firmeza, com paz de coração, sem agitação e irritação. Então, sempre que eu comunico com o outro, com essa caridade de Deus à minha frente, então eu vou criando dinamismos de paz, de aconchego. O outro sente que eu estou atento e que quero o melhor dele. Na agitação, eu penso que ele me quer fazer mal ou que ela me quer fazer mal. Ainda esta manhã falávamos disso, não é? Se a mãe ou o pai estão agitados ou estão com medo porque a criança chora, porque a criança não se cala, quanto mais o nível da ansiedade e da agitação do pai, maior será a indisposição da criança. Se a mãe serena ou se o pai serena, então o bebê também vai adormecer melhor, vai descansar melhor, vai ser bom. O aprendermos, e falávamos também da importância, não é, da massagem para os bebés e também para os adultos, para os pais, fazermos massagem ao bebê e fazerem o pai e a mãe fazerem massagem um ao outro para se cuidarem. Precisamos todos de fazer massagem espiritual uns aos outros. E fazer essa massagem espiritual uns aos outros não é pôr as mãos, os dedos. Sempre que eu oro, sempre que eu trago as palavras de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo em mim, então eu trago, irradio a paz de Cristo em mim, que Cristo me dá. E isso envolve o outro com essa paz. Então é como se eu massajasse espiritualmente o outro. Como a mamã ou o papá, o seu filho está agitado, pega ao colo e está ali a Maria a dormir um soninho descansado no colo da mãe. E
só o facto de pegar, a criança já abranda o seu choro. E passado um tempinho, sente-se tão segura, tão aconchegada, tão bem que descansa, adormece. E todos nós precisamos desse ambiente em que escutamos a paz. Que as palavras que escutamos ou os silêncios que escutamos digam essa presença e esse amor que está sempre, que é sempre. Então, eu poderei me juntar a alguém e tudo aquilo que eu entregar ao Senhor e pedir ao Senhor me será concedido. Mas quantas vezes estamos nesse estado, nessa condição de paz, de comunhão com o outro, sem mágoas, sem ressentimentos? Quando eu não perdoo, quando eu não esqueço, a primeira pessoa que eu faço mal é a mim próprio. Porque não deixo-me amar. Não deixo que o amor de Cristo em mim seja mais que a minha lógica, a minha opinião. E estou a ligar mais às coisas da terra que me dizem: cá mas fazes, cá mas pagas. É importante e essencial, como a própria palavra do Senhor nos diz, ligarmos ao que é do céu. O mistério do nascimento de Cristo em nós, a sua revelação entre nós, não nos diz mais do que isso mesmo, que esta união do que é a divindade com a humanidade, como filhas e filhos muito amados de Deus. Podemos viver a nossa história, mesmo por vezes difícil, esta comunhão e esta graça de quem sente, se aproxima, em que 2 ou 3 já nos sentimos em comunhão e nesta união, nesta força que já não é nossa, mas é de Deus, é nós, porque escolhemos a caridade, porque escolhemos perdoar, porque escolhemos anunciar as palavras não em nosso nome, mas do nome de Cristo em nós. Porque escolhemos não apenas não matar, ou não roubar, ou não invejar, ou não cobiçar, mas porque escolhemos o amor inteiro de Cristo em nós.